Despesas que não podem ser pagas pela campanha. Despesas que não podem ser pagas com nenhum recurso de campanha, nem recursos de fontes privadas, nem recursos de fundos públicos. Não podem pagar. É o famoso artigo 35, parágrafo 6º da Resolução 23.607. Este artigo também é responsável por muitas desaprovações de contas, principalmente em eleições municipais, porque às vezes a compreensão desse normativo não é bem assimilada. Então presta bastante atenção para não errar. E mesmo também o público da Justiça Eleitoral, o público de cartório, nem sempre tem esse conceito também muito nítido. Então, tanto o público interno quanto o externo é uma explicação importante agora. O combustível e a manutenção de veículo automotor que seja usado pelo candidato na campanha não pode ser pago pela campanha. Vejam a palavra usado. Significa, pode ser o veículo que o candidato locou, pode ser o veículo que o candidato está usando o seu próprio cedido para a campanha. Pode ser um veículo de um terceiro que cedeu o veículo para a campanha. Seja qual for esse veículo, se estiver sendo usado pelo candidato, nem o combustível nem a manutenção podem ser com recursos de campanha. Lembrando que se houver esse abastecimento ou a manutenção e isso tiver utilizado e essa despesa tiver utilizado recursos públicos, idêntico valor terá de ser recolhido para o Tesouro. Então é um erro que gera uma despesa. Tomar bastante cuidado. Outra coisa também que não pode ser paga com recursos de campanha: remuneração, alimentação e hospedagem, tanto do condutor, do motorista desse veículo, quanto do próprio candidato. Alimentação e hospedagem própria. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até 3 linhas telefônicas. Então, guardem esse artigo. Nada destas despesas podem entrar na prestação de contas pagas, nem com recursos privados, nem com fundos públicos. É muito comum os colegas analistas, alguns que não, às vezes só faz eleição, só faz prestação de contas a cada 4 anos, às vezes esquecer que não é só a utilização de fundo público que está proibida aqui. Eu recebo muita pergunta de colegas nesse sentido. Mas, professora, se ele pagar com recursos de fonte privada, isso pela campanha, pode, não pode? Não, não pode. Nem FEFEC, nem fundo partidário e nem recurso de pessoa física. Isso aí é gasto no CPF do candidato. As notas fiscais relativas a esses gastos não podem ter CNPJ de campanha, não podem ser pagos pelas contas de campanha. E aí, a gente gosta bastante de utilizar imagens para poder assimilar conceitos que são importantes. Nessa imagem especificamente, preparada carinhosamente para vocês, nós podemos ver o artigo 35, parágrafo 6º aí na íntegra. Vamos lá. O que temos aí? Abastecimento do veículo usado pelo candidato. Manutenção, o motor vindo ali, ó, a ferramenta no chão, o capô aberto, uma troca de motor ali na mecânica e autopeças. Não pode ser pago com recurso de campanha. Alimentação do motorista e do candidato. Não pode. Olha o dinheirinho no bolso do condutor do veículo, a remuneração do motorista. Também não pode. Olha lá em cima, hotel e restaurante. A hospedagem e a alimentação, como já mostramos à mesa, também não podem ser pagas com recursos de campanha. E as 3 linhas telefônicas também não podem ser pagas com recursos de campanha.
Uma informação importantíssima aí, que vocês não podem esquecer de jeito nenhum e não deixem que ninguém, por mais eloquente que seja a explicação, convença vocês de que é de outra forma. A seção do veículo que o candidato utiliza nas campanhas tem que ser obrigatoriamente registrada na prestação de contas. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 5º da 23.607. É muito comum. Às vezes eu ouço em palestras advogados falando, às vezes eu leio instruções de contadores em manuais e e-books dizendo que nem o abastecimento, nem a manutenção e nem a cessão do veículo do candidato tem que ser registrado na campanha. Está errado. A cessão do veículo que o candidato usa na campanha, se for cedido, né, obviamente, seja cedido por ele próprio, seja cedido por terceiros, tem que estar registrada na prestação de contas. Dá uma lida no artigo 60, parágrafo 5º da 23.607. Nada disso se paga por campanha, nada disso entra na prestação de contas, nada dessa imagem, com exceção da cessão do veículo que tem que estar obrigatoriamente registrado.